Deus quer que você faça uma introspecção de você mesmo, uma reflexão e diga: como estou, o que estou vivendo, porque aquele que fala comigo diz: eu sei quem é você. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus, né? Meus queridos irmãos, nós vamos trazer aqui uma reflexão. Aqueles irmãos que gostam, né, da segunda com Deus e das palavras que a gente coloca aqui. Geralmente tem um estudo novo para cada um de nós, e a palavra de Deus, ela se renova todos os dias na nossa vida. E eu senti de nós falarmos um pouquinho sobre a 7ª carta à igreja de Laodiceia. E aí a gente começa esse estudo dizendo sobre o cenário do Apocalipse, aonde João, o apóstolo João, o bispo de Éfeso, no governo de Domiciano, ele foi exilado, né, foi colocado para fora da cidade e isolado na ilha chamada Patmos. Alguns historiadores vêm dizer que Domiciano era tão cruel ou mais cruel do que Nero, que foi um dos maiores perseguidores da fé cristã. E aí, dentro desse cenário que João, exilado na ilha de Patmos, ele tem uma experiência poderosa quando ele é arrebatado em espírito e viu o Todo-Poderoso, o Jesus a qual nós servimos. E ele diz que eu, João, fui arrebatado em espírito, e quando vi, caí aos seus pés como morto, mas ele pôs a sua mão direita sobre mim, ou a sua destra, e disse assim: não temas, eu sou o primeiro, o último, eu sou o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. E disse assim: escreve o que tem visto. E aí o Senhor Jesus estabelece 7 cartas: carta da igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Muitas dessas igrejas, é importante nós colocarmos aqui também, que foram igrejas fundadas pelo próprio apóstolo Paulo. E Laodiceia é uma dessas igrejas, fundada por Paulo. Colossenses, Paulo escreve inclusive a igreja de Laodiceia, embora não se tenha essa carta preservada, mas ele faz menção a uma carta escrita para a igreja de Laodiceia. É importante também nós entendermos no estudo das 7 cartas, mas eu vou frisar apenas uma aqui, que o Senhor Jesus sempre diz assim: ao anjo da igreja que está em determinada cidade. Esse anjo da igreja não era um anjo, labareda de fogo, ser ministrador, espiritual, não. Importante entender nesta noite que trata-se do pastor da igreja, trata-se da liderança da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo. E todas essas cartas, há uma observação do Senhor Jesus Cristo àquela igreja. E quando você pensa em igreja, você pensa na igreja que está situada naquele local, como nós estamos situados aqui em São Mateus, mas também você deve pensar na igreja como você mesmo,
como a própria pessoa. E aí, nesse contexto, é que você tem as observações do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus faz observação para Éfeso, que é um clássico da palavra de Deus, e também é tema de vários louvores. O Senhor faz elogios a esta igreja e diz a esta igreja de Éfeso, por exemplo, que ela deixou o primeiro amor. Tenho contra ti, porém, que deixaste o primeiro amor. E na segunda, de Esmirna, o Senhor também vai falar das obras e da pobreza daquela igreja, uma igreja que ela passava por dificuldades financeiras, mas era uma igreja que estava perseverando no meio da aflição. Então, para cada igreja, o Senhor fazia elogios, observações, o Senhor Jesus, e repreensão na maioria das igrejas, até chegarmos na sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia, que é o modelo da igreja do arrebatamento. Ao anjo que está em Filadélfia, escreve o que é santo, o que tem a chave de Davi, e vai falando várias características, qualidades da igreja de Filadélfia. Mas quando chega em Laodiceia, ele diz assim, aí aonde nós vamos centrar aqui o nosso estudo, veja bem, e seremos confrontados, mais uma vez aqui nesta noite, confrontados pela palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando Jesus usa a expressão, isto diz o Amém, ele está dizendo assim, isto diz aquele que testifica todas essas coisas. Ele é a testemunha, ele é quem está testificando. O princípio da criação de Deus não significa que Jesus é criado por Deus, mas ele está dizendo assim, eu sou o alfa e sou o alfa e sou o princípio, antes de tudo ele já era. Aleluia, oh glória a Deus, antes de tudo ele já era, alfa, ômega. No verso 15 ele diz, eu sei as tuas obras. Jesus mostra conhecimento. E agora eu quero que você entenda, não como a igreja local, não como uma instituição, como a primeira Assembleia de Deus aqui na cidade de São Mateus, Espírito Santo, mas entenda essa igreja como nós mesmos, entenda como nós mesmos, como se fosse o espelho de nós mesmos. E quando Jesus diz a esta igreja, eu sei as tuas obras, o que Jesus está dizendo é que ele conhece o que você anda fazendo, ele sabe o que ninguém sabe, ele conhece o seu coração, ele sabe as suas atitudes, ele sabe o caminho que você tem andado, ele sabe quem é você, e ele diz assim, eu sei quem é você, aleluia, ele está dizendo para nós, eu sei quem é você, eu sei o seu nome, ele está dizendo assim, eu sei onde você mora, oh glória a Deus, ele está dizendo, eu sei a rua da sua casa, ele está dizendo, eu conheço o que você tem passado, ele tem relacionamento com você, e muitas vezes as pessoas pensam que o Senhor não conhece, só conhece um Deus de longe, um Deus soberano, mas eu estou falando de um Deus que conhece você no íntimo, na intimidade, e sabe o que andas fazendo. E no caso da igreja de Laodiceia, ele diz assim, eu sei as tuas obras. E quando você analisa o contexto de tudo
tudo que acontece em Laodiceia. Jesus, ele não faz nenhum elogio, nenhuma repreensão a Laodiceia. Jesus simplesmente declara sobre Laodiceia algumas coisas. Eu sei as tuas obras, que nem és quente, nem frio, ou nem és frio, nem quente. Jesus está falando da localização geográfica de Laodiceia, que ficava entre Hierápolis e também Colossenses. E dentro dessas duas cidades, no Mar Egeu, na Turquia, hoje a Turquia, uma tinha água fria e a outra tinha água quente. A cidade de água quente, ela lançava as suas águas, e a cidade de água fria lançava também as suas águas. E as águas que chegavam em Laodiceia, ficava no meio do vale, eram águas mornas. Então, ela recebia águas quentes, águas medicinais, e recebia também águas frias. E quando chegava na cidade morna, aí Jesus, conhecendo a geografia do local, tem gente que acha que Jesus não entende de geografia. É só você ler lá em Isaías que Galileu, quando começou a falar que a terra era redonda, muitos desses estudiosos do mundo secular, escute bem isso que eu vou falar aqui, eles usaram a Bíblia, porque Isaías vai dizer assim, que o Senhor é aquele que se assenta sobre o globo da terra. Os luminares foram formados por Ele. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E houve o verbo, que a palavra foi dita: haja luz, e houve luz. E Jesus conhecia a geografia do lugar. É por isso que ele diz assim: nem és frio nem quente, mas morno. Tomara que fosses frio ou quente. Quando nós continuamos a ler essa carta, Laodiceia era rica, economicamente falando, era uma das cidades mais ricas de toda a época do império. Laodiceia, ela tinha mais recursos do que outras cidades. Laodiceia, quando sofre um terremoto nos anos 46 depois de Cristo, 50 depois de Cristo, se eu não estou enganado, ela se reconstrói sem a ajuda do Império Romano, ela se reconstrói sozinha, porque as pessoas que moravam em Laodiceia eram de fato pessoas abastadas, ricas. Era o tipo de igreja perfeita aos seus próprios olhos. Olhava para ela mesma, praticava boas obras, dava oferta, fazia o cotidiano, está entendendo? O básico. É como se estou indo para a igreja, estou bem. Alguém está precisando de um recurso, vamos recolher uma oferta, recolhe a oferta. Está tudo suficiente. Assim estava Laodiceia. Uma igreja autossuficiente. É nesse contexto que você tem que entender a igreja de Laodiceia. Você vê vários sermãos aplicando Laodiceia como a igreja mundana, a igreja, já vi várias pregações dessas, mas eu quero trazer um contexto totalmente diferente do que Jesus estava falando da autossuficiência, e Jesus prova isso quando diz assim: tu que dizes rico sou, tu que dizes rico sou, e de nada tenho falta. Faz uma reflexão. É quando já não vou orar, mas eu não preciso mais orar com lágrimas. Para que isso?
Eu vou orar na hora de dormir apenas e está tudo bem na minha vida. Isso é autossuficiência. Eu não preciso mais me quebrantar. Jejuar para quê? Tenho feito tudo direitinho. Escola dominical eu venho, assisto a aula, até debato com o professor. Pastor manda fazer alguma coisa, eu estou pronto e tal. Mas eu quero mais profundidade aqui nessa noite. E a chama? E a chama, a chama? E a tocha acesa no peito? E o tremor que você tinha quando você entrava na congregação dos santos e parava tudo porque você ia falar com Deus? Você se ajoelhava perante Ele e dizia a Deus: muito obrigado. E a igreja de Laodiceia, ela achava-se que estava tudo certo com ela, não tem um defeito. E muitas vezes nós entramos no modo automático, piloto automático, né? O piloto de avião usa muito isso. Ele só coloca lá as coordenadas para decolar e para pousar. Depois ele pode passear porque ele colocou no piloto automático. Muitas vezes nós não somos mais despertados a isso. Nós entramos no modo avião. Mas nessa noite o Espírito Santo quer mais de você. O Espírito Santo que te confronta nesta noite quer mais de você. Laodiceia achava isso: rico sou, não tenho falta de nada. Diferente de Esmirna, que Jesus disse assim: eu sei que tu está vivendo numa pobreza. Jesus fala isso: eu sei que tu és pobre, mas olha, tu és rico. Agora ao contrário, quando chega em Laodiceia, Jesus fala ao contrário: tu dizes que é rico, de nada tem falta, mas não sabes que é pobre. Cego. Usou uma expressão, Jesus fala assim: miserável e nu. Olha a situação. Precisa Jesus mostrar que Ele queria mais dessa igreja. Não adianta nós levarmos as pessoas apenas a emoção. Tem pessoas que são emocionais, pregações que vão encher o seu ego, pastor Samuel. O coach, por exemplo, vou falar aqui, pregações coach para vocês. Vocês vão sair daqui, fale 10 vezes, vou ter vitória. Pode ir. Ei querido, ei querido, ei querido. Esses dias alguém me indagou, porque eu estava ministrando numa segunda com Deus, e eles acharam engraçado. Não sei nem que dia foi, se foi na segunda, se foi no domingo, não lembro aqui, mas que eu disse assim, que Deus é aquele que pega a sua bicicleta e te entrega um carro, mas Deus é aquele que pega um carro e te dá uma bicicleta. Aleluia, aleluia. Quantos tem o Espírito Santo aqui nesse lugar, porque é real. Aleluia. Laodiceia, de nada tenho falta. Está sobrando, sobrando o quê? O que é que está sobrando, irmãos? E nós precisamos fazer esta reflexão. Não adianta nada nós louvarmos, cantarmos bonito, tecnicamente, os meninos da técnica, né? De vozes afinadas, e olha, tem que estar tudo afinado, de verdade, tem que estar, eu também gosto, como está tudo afinadinho, mas às vezes vai desafinar, vai desafinar, pastor, vai desafinar, só não pode faltar aqui uma coisa: a unção, o poder, a alegria,
Aleluia! Quantos entendem essa palavra?